Olá, eu sou Crislaine Souza. Eu sou Laís Vitória. Nós somos da Escola Canegó Amanda de Guzmão, somos do segundo lar. E hoje estamos aqui para falar alguns tópicos importantes da biografia de Graciliano Ramos e sobre o seu livro A Infância. Graciliano Ramos nasceu em 27 de outubro de 1892 em Quebrangulo, Alagoas. Ele foi escritor, romancista e político. É considerado um dos maiores escritores brasileiros do século XX e proeminente representante do romance de 30. Em 1904, ele foi morar em Viçosa. Lá, ele criou um jornal dedicado às crianças, o de Lúculo. Posteriormente, redigiu o jornal Eixo Viçosense, que tinha entre seus redatores seu mentor intelectual Mário Venâncio, e em 1906 publica na revista Carioca o Malho sonetos sob pseudônimos de Feliciano de Olivença. Em 1909 passa a colaborar com o Jornal de Alagoas, de Maceió, publicando o soneto Séptico sobre o pseudônimo de Almeida Cunha. Em 1911 passa a colaborar com o Correio de Maceió, sob o pseudônimo de Soares Lobato. Em 1914 embarca para o Rio de Janeiro e nesse mesmo ano trabalha nos jornais cariocas, Correio da Manhã, A Tarde e O Século. Colaborava com o Jornal de Alagoas e com os Fluminenses Paraíba do Sul, sobre as iniciais R.O., Ramos de Oliveira. Elegeu-se prefeito de Palmeiras dos Índios em 1927, segundo uma das suas autodescrições. Quando prefeito de uma cidade do interior, saltava os presos para construírem estradas. Escreve e envia o seu primeiro relatório ao governador Álvaro Paz, um resumo dos trabalhos realizados pela Prefeitura de Palmeiras dos Índios em 1928, publicado pela Imprensa Oficial de Alagoas de 1929. No ano seguinte, volta o então prefeito Graciliano Ramos com um novo relatório ao governador, que ainda em nossos dias não se pode ser lido sem um sorriso nos lábios, tal a forma sui generis que é apresentado. Os relatórios da prefeitura chamaram a atenção de Augusto, editor carioca, que animou a publicar Caetés, romance no qual ele já vinha dedicando o seu tempo, mas que só seria publicado em 1933. Em 1934, publica São Bernardo. Em março de 1936, acusado, sem que a acusação fosse formalizada, de ter conspirado no mal-sucedido levante comunista de novembro de 1935, é preso em Maceió com outras 115 pessoas. No período em que esteve preso no Rio, até janeiro de 1937, passou pelo pavilhão dos primários da Casa de Detenção, pela colônia correcional de Dois Rios, na Ilha Grande. Voltou à Casa de Detenção e, por fim, pela Sala de Capela de Correção. Em agosto de 1936, já preso, mas com a ajuda de alguns amigos, entre os quais José Lins do Rego, consegue publicar Angústia, talvez a sua melhor obra. Esse romance é agraciado, nesse mesmo ano, com o prêmio de Lima Barreto, concedido pela revista Acadêmica. As experiências de cadeia, entretanto, ficariam gravadas em uma obra publicada postumamente, Memórias de Cárcere, que viria a ser publicada em 1952, com o relato franco dos desmandos e incoerências da ditadura a que estava submetido o Brasil, mas que ele não chegou a concluir, por razão de sua morte no mesmo ano, tendo assim ficado sem o capítulo final. Em maio de 1937, recebe o prêmio Literatura Infantil do Ministério da Educação com A Terra dos Meninos Pelados. Em 1938, publica seu famoso romance, Vidas Secas. Filia-se ao Partido Comunista em 1945, ano em que são lançados Dois Dedos e livro de memórias Infância.
Infância é um livro de Graciliano Ramos. Foi publicado em 1945. O livro percorre um período que vai dos anos do narrador até a puberdade. Sua construção acompanha os passos do autor, redescobrindo de seu mundo de menino nordestino. Repleto de lembranças dolorosas. Foi o medo que me orientou nos meus primeiros anos. Pavor. No misto de imigração e memória, o retrato de sua meninice revela o desprezo pela criança como sujeito social. Na passagem do século XIX para o século XX, onde o autor deixa perceber claramente a severidade como instrumento mais eficaz para o modelo de educação aí vigente. Aquele que ama o seu filho castiga-o com frequência. Graciliano esboça um quadro de nossa história dos costumes, em que uma ética pedagógica grosseira surge identificada com práticas punitivas contra crianças, cascudos, bolos de palmatória, puxões de orelha e castigo de toda sorte.